Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha já, você que faz parte dessa igreja, e boa noite também para você que talvez está pela primeira vez, talvez recebeu esse link como de um amigo, de alguém que está como visitante. Você é muito bem-vindo no nosso meio, você é muito bem-vindo aqui com a gente da Central. Então que Deus abençoe, que Deus use esse tempo para falar ao nosso coração. E se é a primeira vez que você está, ou também se não é, nós estamos aqui expondo aos sábados uma série de sermões expositivos no Sermão do Monte. Nós estamos estudando expositivamente as bem-aventuranças, né? E nós vamos seguir esse estudo hoje. Nós chegamos ao versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Então nós vamos ver a sexta bem-aventurança, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler hoje a sexta bem-aventurança que está em Mateus, capítulo 5, verso 8. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, tem sido sublime essa caminhada sobre as bem-aventuranças. Tem sido de extremo valor refletir sobre como tem sido a nossa caminhada com Cristo, sobre como tem sido o nosso discipulado com Jesus, o quão íntimo nós estamos dele, o quão próximo nós estamos dele, o quão transformado nós fomos e somos por andar com Jesus. Na verdade, meditar sobre as bem-aventuranças, meditar sobre o Sermão do Monte, tem feito a gente pensar sobre como está a nossa relação com Jesus, o quanto ele tem afetado, o quanto ele tem transformado o nosso caráter, o quanto ele tem transtornado o nosso interior e transformado o nosso interior segundo a sua imagem. Esse estudo sobre o Sermão do Monte, ele sem dúvida alguma é urgente na igreja, ele é urgente para nós. E nós precisamos revisitá-lo sempre, trazer a memória para usarmos de espelho, como o Tiago nos diz que a palavra é. Tiago vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho, é como alguém que se contempla no espelho, e olhar para as bem-aventuranças realmente nos lembra de quem nós somos em Cristo Jesus. As bem-aventuranças, conforme a gente vem falando aqui todas as vezes, elas são uma descrição do caráter do indivíduo encontrado por Deus. Ela é uma descrição daquele que tem uma vida transformada pelo Evangelho, do cidadão do reino, do salvo, do redimido, daquele que possui o Espírito Santo de Deus em seu coração, e por isso olhar para as bem-aventuranças nos lembra da nossa identidade. E quão tem sido confrontante, confrontador, olhar para as bem-aventuranças e muitas vezes ver que algumas coisas que Jesus fala ali sobre essa descrição do caráter daquele que foi alcançado, daquele que foi redimido, daquele que foi salvo em Cristo Jesus, daquele que é a habitação do Espírito, muitas vezes não reflete aquilo que nós temos vivendo. Como nós já também falamos aqui outras vezes, nós não fomos convocados a tentarmos ser crentes, a tentarmos ser cristãos em certos aspectos, mas ser crente é possuir um determinado caráter, e portanto é ser um certo tipo de pessoa, e as bem-aventuranças mostram que tipo de pessoa é essa. E queridos, à medida que nós avançamos no estudo das bem-aventuranças, fica cada vez mais claro a evolução do caráter que Jesus está falando aqui. Que há uma construção, não existe Jesus não falou isso de forma aleatória, ele não saiu falando as bem-aventuranças sem estar construindo um pensamento. Mas é muito interessante que, como a gente já está aqui na sexta bem-aventurança, a gente pode ver isso construído. Veja bem, assim, as primeiras bem-aventuranças, a primeira parte, as 3 primeiras bem-aventuranças mostram acerca da nossa necessidade. São bem-aventuranças que têm um caráter de cunho individual com Deus. Deus vai desconstruindo algumas coisas do nosso coração, do velho homem, acerca do pecado. É como se nós estivéssemos subindo uma montanha, e as 3 primeiras bem-aventuranças nós estamos subindo. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E na sexta bem-aventurança talvez a gente chega no cume dessa montanha, né? A gente chega no alto. Porque destituídos, aquele que já viu a sua miséria espiritual, aquele que já não ficou apenas na percepção da sua miséria espiritual, mas chorou pelo pecado, lamentou pelo mal, e se reconheceu como manso perante Deus e perante o homem, esse sim chega lá no cume, aonde já não há mais eu, mais egocentrismo, mais justiça própria ou satisfação própria.
e agora tem a sua vontade transformada. Deseja algo que realmente venha fartar a sua alma e que sabemos que não está em nós, mas está em Deus. E esse tem fome e sede de justiça. Então veja que é uma construção. As primeiras bem-aventuranças vão caminhando acerca da nossa necessidade, até que destituídos de todos, então de tudo que nos caracteriza como homem natural, como distante de Deus, nós então temos uma nova vontade, uma fome e sede de justiça, da justiça em Cristo Jesus. E aí, a partir daí, a gente começa a ver alguns resultados da operação do Espírito. Jesus vai falar de ser misericordioso, que foi a última bem-aventurança que nós estudamos. Passamos a ser misericordiosos, perdoando as pessoas que em suas misérias espirituais nos ofenderam. E aí então, nós servimos para o resultado de tudo isso, que é o que nós vamos ver hoje, e nos tornamos puro de coração. Jesus fala, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. Veja, queridos, primeiramente damos os 3 passos segundo a ordem da nossa necessidade, e então chegamos à satisfação, ato contínuo, e passamos a considerar os resultados disso. E o Dr. Martin Lloyd-Jones ele vai dizer que chegamos aqui nessa declaração de Jesus, talvez em uma das declarações mais magníficas que podem ser encontradas nas Escrituras. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Perceba que a vida cristã, o cristianismo, o ser transformado por Jesus, está implícito em consistir num coração puro. E veja que a promessa dessa bem-aventurança é algo sublime, ver a Deus. Aqueles que são limpos de coração verão a Deus. E ver a Deus não é o grande propósito da nossa vida, queridos. Não há nada mais elevado, mais nobre, mais glorioso, mais cobiçado do que ver a Deus. E pode parecer algo surreal, pode parecer algo que nós lemos ali e parece inalcançável. Como assim? Vamos ver a Deus. Mas Jesus está afirmando, bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, puros de coração, porque verão a Deus. E para nós meditarmos um pouco acerca dessa afirmação de Jesus, acerca dessa parcela do caráter do cristão, do caráter do redimido, daquele que é alcançado por Jesus, daquele que é feliz divinamente, plenamente feliz, bem-aventurado, nós vamos estudar os vocábulos do que Jesus está falando aqui. Então a primeira coisa é, o que Jesus quis dizer com a palavra puro ou limpo? O que quer dizer a pureza que Jesus quer dizer aqui, que Ele quer falar aqui? Porque, queridos, quando nós pensamos em alguém de coração limpo, certamente logo vem a imagem na nossa cabeça de alguém que é inocente, que é sem maldade, alguém que é sem malícia. Dizer que alguém é puro de coração é automaticamente pensar em alguém sem dolo, sem más intenções, que fala às vezes o que pensa, sem perceber o que pode causar, sem perceber que pode destruir algo, fazer algo mal, sem má intenção. É isso que a gente vê na cabeça. É muito comum, por exemplo, nós associarmos falar que alguém é puro com as crianças, não é verdade? Pensar assim, as crianças são puras. Quantas vezes nós vemos as crianças sendo extremamente sinceras em momentos completamente inapropriados, não é verdade? E a gente fala assim, poxa, a criança é pura. Né? Eu me lembro de um filho de uma prima, se não me engano, acho que aconteceu isso, que numa viagem, né, foram para Brasília, onde a maioria da família da minha mãe mora, e de repente chegou em uma das casas das tias, e o hotel que eles estavam era um hotel muito luxuoso, muito bom, lá em Brasília, e quando eles chegaram na casa de uma das tias, a casa não era tão luxuosa quanto o hotel, e a criança disse assim, né, eu quero voltar para o hotel, é mais bonito do que aqui. E a gente pensa, poxa, que inocência, que criança pura. E eu gosto, na verdade, de criança. É bonito nós pensarmos assim, que a criança, ela é pura, ela é sem maldade. É bonito nós pensarmos assim. Mas, queridos, a verdade é que não é bem essa pureza que Jesus está falando. Alguns dizem que Pelágio, lá no início da igreja cristã, ele defendia, ou ele não acreditava na doutrina da depravação total, porque ele não tinha filhos. Eu não sei se você tem filhos ou se você já conviveu, mas eu tenho 3 filhos em casa, e todos eles, desde a mais tenra idade, desde quando eles eram bem pequenininhos, a gente vê que já havia certo dolo. Eles começam a saber manipular, a saber chantagear, a saber exigir. Certa vez eu vi um pregador falando sobre se você tiver com um neném no colo, e isso me marcou muito para mim, porque eu vivi isso com a minha filha mais nova, a Alice.
Se você estiver com o neném no colo e ele achar bonito o seu relógio, e ele começar a querer pegar o seu relógio e querer ver o seu relógio, se por um acaso você não deixar, ela vai espernear, ela vai bater, ela vai gritar, e se ela tivesse a sua força, ela te bateria e deixaria você no chão para pegar o seu relógio. Queridos, essa doutrina da depravação total, ela é bíblica. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, ele nos lembra que a Bíblia fala sobre 5 tipos de pureza. Uma pureza que é a pureza primitiva, ou seja, aquela que é da natureza, essência, que é só Deus que é assim. Só Deus é puro dessa forma. Porque Deus é tão puro que não pode contemplar o mal. Deus é tão puro quanto o sol brilha. Deus é santo e sempre santo. Há uma outra pureza na Bíblia que é a pureza criada, que está na criação do que Deus criou. Deus criou o homem de forma pura, Deus criou os anjos de forma pura, mas ambos caíram. Há uma pureza final, que é uma pureza da glorificação, que nós esperamos na volta de Jesus, no fim dos tempos, quando todos serão salvos. A Bíblia nos diz que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele vê. Essa é uma pureza final. Há uma pureza posicional, que é a pureza que nós temos agora por conta dos méritos de Cristo. Mas há uma quinta pureza, que é o que Jesus está falando aqui, que é uma pureza prática, que apenas Deus conhece a pureza primitiva, apenas Deus pode conceder a pureza criada, algum dia nos concederá a pureza máxima na glorificação, mas nesse exato momento todos os santos têm a pureza posicional em Cristo Jesus e somos desafiados por Deus a sermos santos, sermos puros. 2 Coríntios 7:1 vai dizer: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E esse último é, de certa forma, a pureza que Jesus está falando aqui. E há pelo menos 2 sentidos que eu queria que a gente meditasse sobre essa pureza. Pelo menos 2 sentidos do que é esta pureza prática, essa pureza de santidade, de coração que Jesus está falando aqui. O primeiro deles é que ser puro ou limpo de coração significa ser destituído de hipocrisia. Veja bem, queridos, Jesus está falando que bem-aventurado, que feliz, que plenamente feliz em Cristo, divinamente feliz, é aquele que é limpo de coração, e aqui há uma conotação de destituído de hipocrisia. Um dos maiores inimigos da nossa fé, sem dúvida, é a hipocrisia. Todos nós lutamos conosco mesmo contra uma falta de autenticidade que nós mesmos temos por tantas vezes, com a nossa falta de integridade na caminhada. Quantos de nós não podem dizer que lutam contra isso? Nós cremos em algo, mas nós praticamos algo completamente diferente por tantas vezes. O mundo diz constantemente para nós que cremos em algo e vivemos em outro. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso, se você já teve essa experiência, se você já conheceu alguém assim, mas é muito comum pessoas que tentam justificar os seus próprios erros, pessoas que não são cristãs, pessoas que não temem a Deus e tentam se justificar, apontar para a igreja, apontar para os cristãos e dizer que na verdade não suportam os crentes porque os crentes são hipócritas. E apesar de nós não podermos concordar em tudo que essas pessoas dizem, há de fato um pouco de verdade nisso. Há de fato um pouco de verdade, eles não estão de todo errado, pois nós cremos em um Deus que é justo e muitas vezes nós faltamos com justiça. Nós cremos em um Deus onde não há maldade e muitas vezes há dolo na nossa língua, quando nós falamos do outro. Nós cremos num Deus que é santo e muitas vezes nós não santificamos as nossas coisas, a nossa vida, o nosso olhar. Nós não somos santos. Nós lutamos, é um dos maiores inimigos da fé cristã, a hipocrisia. Ainda no Sermão do Monte, mais para frente, nós vamos estudar melhor esse texto, mas Jesus, no capítulo 6, versos 22 e 23 de Mateus, diz assim, que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos, essa pureza que Cristo está dizendo aqui, significa ter as coisas visíveis, transparente, nada escondido, mas algo que também nós podemos descrever como uma sinceridade. Jesus está falando de uma pureza aqui, não de ter um coração dividido, não de ter uma devoção a Deus dividida. Jesus está falando que o coração limpo, ele é destituído de hipocrisia, porque ele é um coração inteiro, ele é íntegro, ele é transparente.
E ele trata-se de uma devoção a Deus não dividida. É como o salmista diz também, lá no Salmo 86, 11, ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Aí ele diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome, para só temer a ti. E quantas vezes, queridos, nós somos crentes fervorosos, nós realmente estamos quebrantados diante de Deus quando nós estamos participando de um culto, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos orando com os nossos irmãos, quando nós estamos em família falando acerca das coisas de Deus, mas em tantos outros momentos nós enfrentamos uma duplicidade no nosso coração, nós enfrentamos lutas, que aquilo que a gente condena nós estamos praticando, aquilo que a gente quer fugir nós estamos vivendo. A nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice. E não é esse todo o meu problema diante de Deus. Não é o problema que habita o meu coração. Uma parte do meu ser quer conhecer, adorar, agradar a Deus, mas uma outra porção de mim quer algo diferente. Lembra do apóstolo Paulo falando isso? Lá em Romanos 7 ele vai dizer: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo evidencia essa luta. Olha, a minha mente, o meu coração, ele quer Cristo. Ele quer viver isso. Eu quero a santidade nas minhas relações interpessoais. Eu quero a santidade quando eu estou só no meu quarto, nos meus pensamentos, na minha vontade de pecar. Mas tantas vezes o nosso coração busca outras coisas. Mas o ser puro de coração é perceber isso e lutar com isso, como Paulo fala aqui. Ter uma pureza prática de integridade no coração e busca por santificação é o que significa isso. A palavra puro traz a ideia para nós de um coração não dividido, mas íntegro. O coração puro é quando ansiamos algo e caminhamos nessa direção. Nós não estamos com duas mentes, com duas almas, com duas atenções divididas, opostas e muitas vezes contraditórias, mas é ter integridade de objetivo. Integridade de objetivo. Como é que está o seu coração? Como que você tem lutado com com a hipocrisia que é em nós, com a duplicidade do nosso coração? Porque o que Jesus está falando aqui é que ser puro ou limpo de coração significa ser destituído de hipocrisia. E essa é uma luta constante, queridos. Não há quem não se enquadre nisso, não há quem não lute contra isso, mas nós não podemos ceder a isso. O segundo sentido para essa palavra puro e limpo que Jesus está dando aqui, é que ser puro ou limpo de coração também significa ser destituído de contaminação. Ou seja, a palavra limpo, no sentido que Jesus diz, também tem uma conotação de estar purificado, de estar não contaminado. A palavra pureza ou limpeza traz consigo a ideia de algo que estava sujo e depois foi lavado, como por exemplo uma roupa que ela estava suja, encardida, e você a lava, você deixa ela alvejada. Mas biblicamente nós vemos que a palavra no grego ela tem um significado de algo que é puro e não misturado, ou contaminado com outra substância. É como o que Cristo está dizendo assim, é que o coração puro, o coração limpo, bem-aventurados os limpos de coração, no sentido, em primeiro lugar, dele não viver a duplicidade, dele ser íntegro, dele trazer uma devoção íntegra a Deus, de nós lutarmos contra a hipocrisia e sermos destituídos de hipocrisia, mas também, em segundo lugar, dele não ser contaminado ou misturado com outra substância, com outra coisa. É como o ouro. O termo usado aqui é como um ouro que é depurado no fogo e tira-se toda a escória e sobra apenas o metal. O termo ainda era utilizado para falar sobre um exército que era purificado dos seus combatentes covardes e medrosos. O termo é usado várias vezes para outras coisas, como por exemplo também o trigo que era separado da palha para fazer a alimentação. Então esse termo de puro e limpo que Jesus usa também tem essa conotação de não estar, de ser destituído de contaminação, de ser purificado. João, falando da sua visão ao escrever o Apocalipse, referindo-se às pessoas que são admitidas na glória de Deus, ele diz assim, Apocalipse 21, 27. Nela, falando da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Coisa alguma, queridos, que seja imunda, coisa alguma, queridos, que venha a desvirtuar a nossa vida, que é contrária à palavra de Deus, coisa alguma que
que é contaminação, que jamais poderá habitar a presença de Deus, nós devemos expurgar do nosso coração. Nós devemos abandonar das nossas práticas, nós devemos abandonar da nossa vida, porque é isso que Jesus está falando. Bem-aventurado aqueles que têm limpo e puro o seu coração. E com isso, queridos, nós entendemos que ser puro e limpo de coração é a vontade de Deus. Por que nós devemos ser puros e limpos de coração? Por que a gente tem que buscar isso? Por que a gente tem que buscar essa pureza e a limpeza que Jesus está falando? Porque é a vontade de Deus. Lá em Levítico 11:44 diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Pedro vai repetir isso lá na sua carta, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, podem haver uma infinidade de coisas boas, de bênçãos, de prazeres, de sonhos, de coisas que você almeja para a sua vida, de coisas que você pensa, uma afinidade de coisas, e boas inclusive, que você gostaria para a sua vida, mas que podem não ser propósito de Deus. Pode não ser propósito de Deus que você faça aquela viagem missionária que você espera. Ou talvez pode não ser propósito de Deus que você case com alguém que você deseja. Ou ainda que se case um dia. Pode ser que não seja propósito de Deus. Pode ser que não seja propósito de Deus que você tenha todos os filhos que você deseja ter hoje. Pode ser propósito de Deus que você não seja rico, que você não seja conhecido, que você não seja destacado. Tem um tanto de coisa que pode não ser propósito de Deus na sua vida. E que talvez tenha ocupado o seu pensamento, que talvez tenha ocupado o seu coração. Mas é sim propósito de Deus e vontade de Deus que você se santifique, que você seja puro, que você seja íntegro de coração. Deus não deseja repartir a devoção do seu coração com ídolo nenhum. Deus não deseja repartir aonde você coloca o seu senso de realização, aonde você coloca a sua vida, a sua completude com algo qualquer, com ninguém que seja, com coisa alguma. Então é desejo de Deus que você purifique o seu coração. É desejo de Deus que o seu coração seja íntegro, que o seu coração seja um só com Ele. Foi isso para o que Deus nos elegeu e nos salvou. A salvação que Cristo nos dá é para nos tirar e nos libertar do poder do pecado. Deus nos salvou no pecado, mas do pecado, para que nós não mais nos rendêssemos ao poder dele. Para que nós não mais vivêssemos subjugados pelo poder do pecado. Portanto, irmãos, se não há santidade ou desejo de pureza nas nossas vidas, nós não temos marcas da eleição divina em nós. Lembre-se, Jesus está descrevendo aqui aquele que foi alcançado pelo reino de Deus. E se não há desejo de pureza no nosso coração, se não há constrangimento, como Paulo, lutando contra a hipocrisia da alma tantas vezes, dizendo assim, aquilo que eu não quero fazer, eu estou fazendo, mas luta contra isso, o pecado dói até os ossos, certamente nós não temos marca da eleição divina em nós, porque Deus nos salvou com essa vontade, Deus nos redimiu com essa vontade, para transformar o nosso coração, para tirar de nós o jugo do pecado, não só quando nós nos encontrarmos com Ele, mas ao longo da vida. Se nós lemos aqui em Apocalipse que na Nova Jerusalém, quando nós encontrarmos com Cristo, quando formos glorificados com Ele, seremos como Ele, e não entrará nada contaminado na presença de Deus, porque nós carregamos coisas hoje na nossa vida que não vão habitar a presença de Deus. Por que nós hoje trazemos conosco coisas que não vão habitar a presença de Deus? Por que insistimos nisso? Queridos, precisa haver desejo de santidade e pureza no nosso coração, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Além disso, nós entendemos que ser puros e limpos de coração é o que torna o nosso culto agradável a Deus. É o que torna tudo aquilo que nós fazemos para Deus aceitável por Ele. É o que torna tudo aquilo que nós fazemos para Ele glória para Ele. Paulo escreve em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se o nosso coração estiver dividido ou contaminado, se nós não buscarmos pureza de coração, se não buscarmos integridade com Ele,
sermos um apenas em devoção ao nosso Deus, as nossas orações, as nossas ofertas, os nossos louvores, eles serão muitas vezes impuros aos olhos de Deus. E as nossas obras, aquilo que nós fazemos, como algo morto diante de Deus, porque não o glorifica com integridade, com todo o coração. Entendemos também que ser puros e limpos de coração é o que nos faz semelhante a Deus. Estudando na época do seminário, a gente estuda na sistemática alguns atributos de Deus, e é muito interessante você perceber, ao estudar todos os atributos de Deus, principalmente aqueles que são comunicáveis, ou seja, características de Deus, que Ele colocou também no ser humano, na sua criação, que nos faz imagem e semelhança com Ele, perceber que talvez o cerne do ser de Deus, talvez o cerne de todos os outros atributos é a santidade. Quando nós paramos para meditar um pouco, nós vamos ver que Deus é amor, porque Ele é santo. Deus é justo porque é santo. Deus é bom porque é santo. A impressão que a gente tem é que a base para todos os outros atributos de Deus, a justiça, o amor, a bondade, a fidelidade, estão fundamentadas na santidade de Deus. E a nossa carne deseja muitas vezes imitar a Deus em tantos outros atributos, em tantas outras coisas. Nós queríamos ser parecidos com Deus, nós queríamos parecer a Deus em tantas coisas que nos chamam mais atenção, como foi com Adão no Jardim do Éden, que quis se parecer com Deus na onisciência, em saber todas as coisas, na onipotência que Deus tinha. Ele achou que ele poderia ser igual a Deus em tudo aquilo que ele conhecia, mas nós muitas vezes deixamos de imitá-lo na sua santidade. Deixamos de ser semelhante, imagem e semelhança dele, por sermos separados, por sermos santos. E é por isso que nós temos que ser puros e limpos de coração. Queridos, então a pureza que Jesus está falando aqui, o limpo que Jesus está falando aqui, é alguém que é destituído de hipocrisia, destituído de contaminação. E faz isso porque entende que é a vontade de Deus, porque entende que é isso que torna o nosso culto agradável a Deus, e porque entende que é isso que nos faz sermos semelhantes a Deus. Então isso é a pureza que Jesus está falando. Mas ele dá uma outra informação. Jesus, na sua frase, na bem-aventurança, ele diz aonde essa pureza deve acontecer. E essa é a segunda pergunta. Onde deve acontecer essa pureza? A resposta é que a pureza deve ser cultivada no coração. O Evangelho de Jesus Cristo interessa-se pelo estado do coração. Toda a sua ênfase recai sobre o coração. Nós vamos ver que o reino de Deus, ele em primeiro lugar, antes de ser inaugurado plenamente, ele é inaugurado no coração daqueles que creem em Jesus, daqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo. E a literatura quase que universal, o senso comum, quando se fala de coração, entende-se de emoções, entende-se de sentimentos. É isso que geralmente nós pensamos. Existe a expressão daqueles que se frustraram num relacionamento de forma amorosa, fala assim, estou de coração partido. É senso comum pensar isso. Mas quando nós olhamos para o conceito judaico, quando nós olhamos para aquilo que quer dizer no todo da Escritura, quando se fala coração, nós vemos assim que ele não é só um assento da vida física, mas ele é o centro e o lugar da vida espiritual, ou seja, da alma, da mente. Ele é a fonte dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, dos esforços. Ele também é o centro da nossa intelectualidade, do entendimento, da faculdade, do lugar da inteligência. Além disso, ele também é o centro da vontade e do caráter. Ou seja, é o lugar das sensibilidades, das afeições, das emoções, desejos, apetites e paixões. Em outras palavras, queridos, no sentido bíblico, a palavra coração, ela inclui a mente, a razão, a emoção e a vontade. Quando a Bíblia usa o termo de coração, ela está querendo dizer da totalidade da vida humana, do centro de comando da vida humana. E isso tem tudo a ver, porque quando Jesus fala sobre pureza de coração, é que essa pureza deve estar em todos os corredores da nossa vida. Essa pureza deve estar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, nos nossos desejos e na nossa vontade. E há um propósito para isso. A pureza deve estar no coração, por quê? Porque ela deve ser, primeiramente, de dentro para fora. Ela não pode ser algo só externo. E pode parecer, queridos, que é muito claro isso para nós hoje. É óbvio, né, Samuel, que Jesus está falando
uma pureza que vem do interior para fora. Que ele não está falando de algo meramente aparente ou meramente externo. Mas o fato é que, queridos, que Jesus está falando ali para muitos judeus, e ali provavelmente haveriam escribas e fariseus, e Jesus vai falar para muitos desses, que viviam uma santidade, uma pureza na aparência. Mas Jesus não está falando de uma pureza cerimonial, de algo ritualístico, de algo exterior. Cristo estava falando daquilo que era interior. Os fariseus, eles mantinham de certa forma a sua pureza exterior impecável, com as suas vestes. Eles decoravam a Torá, eles davam o dízimo da erva, do cominho, ou seja, eles eram exímios dizimistas. Eles cumpriam a lei, ou tentavam cumprir nos mínimos detalhes. Eles eram exemplos de ética, de moralidade muitas vezes, e de intelectualidade. Mas a pureza exterior, essa pureza ritualística, ela não tem valor diante de Deus. Essa pureza, ela não representa a pureza que Jesus está falando. Porque Jesus vem denunciar os fariseus, pois eles eram hipócritas. Eles estavam belos por fora, mas havia sujeira por dentro. Jesus vem chamar eles certa vez de sepulcro caiado. Nós vamos ler esse texto aqui. Ou seja, como se fosse uma tumba, de falar assim, olha, esse sepulcro aqui, olha como ele está bonito. Ele está bem pintado, ele está ornamentado, né? Você vai lá no cemitério, aquela cova bonita, arrumada por fora, ornamentada, cheia de flores, tudo bonito. Era bonito por fora, mas o que tinha dentro ali era ossos, podridão, morte, coisa podre. E o indivíduo pode ser, queridos, quando a gente entende isso na nossa vida, a gente vê que o indivíduo, ele pode ser altamente educado, ele pode ser externamente altamente ético, moral, intelectual, e no entanto ser uma pessoa desesperadamente iníqua por dentro. Jesus condena isso. Por isso que a pureza tem que ser no coração, de dentro para fora. Muito provavelmente Jesus, quando começou, falou assim, bem-aventurados os puros, os limpos. Os fariseus estavam entendendo, estavam falando, eu estou dentro dessa, mas falou assim, mas no coração. Jesus fala, Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A pureza deve ser no coração então, queridos, porque ela deve ser de dentro para fora. Ela é do interior para o exterior. Há um segundo aspecto também do porquê a pureza que Jesus está falando deve ser no coração. Esse segundo aspecto é porque o coração também é o manancial de todas as nossas dificuldades. Pensa um pouquinho. Eu vou repetir para você entender. A pureza que Jesus está falando, ela deve acontecer no nosso coração. E quando eu falo coração aqui, você lembra desse conceito de mente, razão, intelecto, emoções, sentimentos e vontade. Essa pureza deve acontecer nesse centro de comando nosso. Porque esse centro de comando nosso, que é o coração, é o manancial de todas as nossas dificuldades. Jesus disse que o nosso maior problema habita o coração, que é o pecado. O maior inimigo não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Jesus vai dizer assim, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, também diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que Jeremias está falando é que o coração do homem ele é incurável por si só. Ele é desesperadamente corrupto. O coração é do coração que saem os maiores males, como Jesus falou. Jesus dá essa resposta aos escribas quando questionaram que os discípulos tinham ido comer sem lavar as mãos. E Jesus fala assim, o que contamina mais é o que está no coração e não aquilo que entra pela boca. Porque o coração nos trai, querido. O nosso coração é que nos seduz muitas vezes, é que nos engana. E Jesus vai dizer que é do coração que procedem as piores coisas, como a gente já leu aqui. E aí por isso eu já entendo uma outra coisa e aprendo uma outra coisa. É um grande equívoco nós pensarmos que o problema muitas vezes é o ambiente em que a gente vive. Quantos de nós, às vezes, podemos pensar ou colocar a culpa em algumas atitudes nossas, em alguns desejos, em alguns desígnios do nosso coração, no ambiente. Nós colocamos a culpa porque os nossos pais são assim, é porque é o local onde eu trabalho, porque é o local onde eu moro, porque foi a criação que eu tive, porque é a falta de dinheiro, porque é o ambiente. Se a minha vida fosse assim, as coisas seriam diferentes, o meu coração externaria coisa diferente, mas é um equívoco pensar nisso. É claro que o ambiente ele pode favorecer algo ruim em nossa vida, nos afetar, mas nós não somos mal por causa do ambiente.
A Bíblia vai nos ensinar e vai mostrar que, na realidade, muitas vezes o ambiente é que é mau por causa do nosso coração pecaminoso. Nós é quem fazemos o ambiente um lugar ruim. Mais uma vez, vamos lembrar de Adão. Adão e Eva moravam num ambiente perfeito. Estavam no ambiente perfeito e ainda assim ele caiu, porque o problema não estava no paraíso. O problema não estava no jardim. O problema não estava no ambiente perfeito que Deus criou, mas no coração do homem. E aí é onde alguns pensadores humanistas erram em pensar que o homem é uma folha em branco ou um produto do meio. Quando disseram que, por exemplo, o problema básico do homem é a educação. Se educar, nós vamos ter um homem bom, o homem que estuda, o homem que ele tem a oportunidade de estudar, de ser educado nas melhores escolas, entender sobre a história e tudo, ele vai se tornar um homem bom, mas a verdade é que nós não somos bons. O nosso coração é enganoso, o problema está dentro de nós. Então, queridos, como que nós resolvemos isso? Como é que a gente sai disso? Porque Jesus está falando que feliz é aquele que é puro de coração. E nós já entendemos que a pureza é algo destituído de hipocrisia, é algo destituído de contaminação, é algo que está purificado, é algo que é a vontade de Deus, é algo que nos assemelha a Deus, que faz o nosso culto agradável. Nós já entendemos que essa pureza toda tem que acontecer em todos os corredores da nossa vida, no nosso pensamento, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. Mas a gente já viu também que é impossível, parece, aos olhos naturais sermos assim. Então, como é possível nós sermos puros de coração? Se todos estamos contaminados, como alguém pode ser puro? E aí é onde entra o Evangelho. É aí onde entra Cristo na nossa vida, porque Jesus não está aqui dizendo que a pureza são daqueles moralmente capazes ou excelentes. Jesus não fala que é aquele que estuda, é aquele que se prepara teologicamente, doutrinariamente, de forma excelente, é que é puro de coração. O moralista, muitas vezes, ele pode achar que porque ele evita pecados escandalosos, pecados públicos, ele é uma pessoa fiel e boa, e, no entanto, o seu coração cultiva, muitas vezes, a mesma maldade de todos os seres humanos, e Deus conhece muito bem o que se passa no coração. É por isso, queridos, que Jesus não está dizendo dessa pureza externa moral, mas no coração. O Evangelho não é apenas em nos tornarmos pessoas boas, mas em nos tornarmos novas pessoas. É isso que Jesus fala para Nicodemos, quando Nicodemos vai lá questionar ele, quando vai conversar com Cristo, fala assim: bom mestre, eu vejo que o Senhor vem da parte de Deus. E Jesus de cara já fala para ele assim: querido, você precisa nascer de novo. O ser redimido não é apenas melhorar o nosso comportamento, não é apenas adotar uma nova postura, mas é de fato ser transformado de criaturas em filhos de Deus de fato. É ter um novo coração. O Evangelho, ele muda o nosso ser, porque ele atinge o âmago do nosso ser, as nossas motivações, e por isso muda a forma como a gente funciona. E essa pureza, ela está relacionada à nossa devoção, à nossa lealdade a Deus. Ter um coração puro quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Não quer dizer que somos moralmente perfeitos, ou que os nossos pensamentos são completamente puros, ou que as nossas motivações são o tempo todo perfeitas, mas que o que mais desejamos é conhecer a Deus, amar o Senhor e viver em todas as esferas da nossa vida para a glória dEle. Afinal de contas, não foi para isso que nós fomos criados? Nós vamos entender que nós fomos feitos para a glória de Deus. E por isso, a recompensa, a promessa que Jesus fala, é que os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração terão uma visão real de quem Deus é. E essa é a última pergunta que eu faço hoje para a gente caminhar para o fim. A promessa de que verão a Deus, de que maneira é? Que maneira é essa que Jesus está falando sobre ver a Deus? E, em certo sentido, queridos, nós entendemos que há uma visão de Deus enquanto ainda estamos nesse mundo. Nós podemos contemplar Deus na natureza, não é verdade? Outro dia, participando do Compartilha, eu achei muito legal, muito interessante, que uma série de pessoas começaram a falar sobre olhar para o céu muitas vezes e lembrar de Deus e pensar nas coisas de Deus. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha compartilhado com ninguém, mas durante toda a minha vida, o olhar para o céu, para mim, me lembra da soberania de Deus. Parece que quando eu estou passando um tempo ruim aqui, se eu ficar olhando muito para as coisas aqui, vai sendo consumido pela dificuldade, e aí, de repente, parece que se eu olho para o céu, eu lembro da soberania de Deus. Parece que
Deus está sobre tudo. Então, olhar para a natureza nos lembra de Deus, nos aponta de Deus, declara, a Bíblia fala sobre isso, que as obras dele declaram das obras das suas mãos, e a majestade da sua criação revela o próprio Deus. Olharmos para a providência de Deus na história, nós contemplamos a Deus, nós vemos o sol que brilha, o alimento, né? Cristo vindo ao nosso favor, como o nosso Deus é um Deus providente. Ainda que nós estejamos passando por um tempo de dificuldade, um tempo de pandemia, ainda que passemos por tempos de dificuldades na área individual, particular, pessoal, seja ela qual for, nós conseguimos olhar para a nossa vida e ver a provisão de Deus tantas vezes. Ver que Deus não dormita, ver que Deus não desiste, mas que Ele há de completar a boa obra, como Paulo escreve aos Filipenses. Se Deus te chamou, queridos, e Deus começou a transformar a sua vida, Ele vai completar essa boa obra, Ele não vai desistir, ainda que muitas vezes nós queiramos desistir. Então é verdade que nós vemos a Deus ainda neste mundo. E nós podemos dizer não só na natureza, não só na providência de Deus, quando olhamos para a história, quando olhamos para a nossa vida, mas no nosso próprio relacionamento com Deus. Nós podemos, pela firmeza, pela experiência com Deus, provar de vê-lo na nossa vida. O autor de Hebreus, quando ele fala de Moisés, ele fala isso. Ele fala assim no versículo 27 do capítulo 11. Pela fé, ele abandonou o Egito, falando de Moisés, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Naturalmente, porém, isso quase nada significa em comparação com aquilo que veremos de experimentar no porvir. Paulo também fala, porque agora nós vemos como que um espelho obscuramente, mas nós vamos contemplar o Deus vivo. Nós vamos vê-lo face a face. Martin Lloyd-Jones também vai dizer, o crente mais limitado, quando ele morre, entra no céu e conhece a Deus, ele passa a ter um conhecimento acima de qualquer teólogo vivo na terra, porque contempla o Deus face a face. Você e eu estamos destinados a termos uma audiência na sala do trono com o próprio Deus. Você e eu estamos sendo preparados para chegar à presença do Rei dos Reis. Não por meio de um espelho, não obscuramente, mas face a face. E com certeza, queridos, quando nós nos conscientizamos disso, tudo mais perde a importância, tudo mais fica pálido. E o alvo do nosso coração se torna de fato isso. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver Deus na minha vida. E o restante vai ganhando insignificância. Um dia nós vamos contemplar o Deus face a face, veremos o Senhor na glória. E por melhor que seja a nossa vida aqui, por mais alegria que nós venhamos a obter na nossa vida aqui, nada vai se comparar com ver Deus face a face. Ainda que nós não venhamos a conhecer todos os lugares que nós gostaríamos de conhecer, talvez a gente chegue no final da nossa vida e a gente não visitou todo lugar que a gente queria visitar. A gente não viu tudo que a gente queria ver. A gente não viu a concretização de coisas que nós construímos ao longo da nossa vida e talvez nós gostaríamos de ver. Tem um tanto de coisa que talvez a gente não chegue a ver até o final da nossa vida. Mas nós temos a promessa de um dia vermos a Deus. Bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque veremos a Deus. Você tem pensado nessas coisas? Você tem se preparado para esse dia? Paulo vai dizer lá aos Colossenses assim que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Será que a gente tem se preparado para isso? Será que as coisas que não habitam a presença de Deus nós já temos nos esforçado para abandonar aqui? Para isso, queridos, para a gente buscar esse coração puro, a gente precisa observar a palavra de Deus, porque não tem como você ser crente, não tem como você ser santo, você é puro de coração sem estudar a Bíblia. Jesus, quando ora, ele fala sobre isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se você não tem tempo para meditar na Bíblia, para estudar as Escrituras, como que você quer ter coração puro? O salmista diz de que maneira poderá manter o jovem puro o seu caminho. E a resposta é observando a sua palavra. A palavra de Deus ela é considerada como um espelho, como eu falei aqui no começo. Quando a gente olha, a gente vê tudo que está desalinhado. Quando a gente lê a Bíblia também nos lê. Quando a gente contempla a Bíblia também nos ilumina. Ela aponta para nós e mostra tudo que está em desacordo com Deus. E por fim, para nós concluirmos, queridos, podemos dizer que ser limpo de coração aponta para o fato que nós somos donos de um amor não dividido. Nós amamos a Deus. E esse é o amor que nós temos. Consideramos Deus o nosso maior bem. Um amor que só se preocupa em valorizar o Senhor. Em outras palavras, ter o coração limpo significa observarmos o primeiro e maior de todos os mandamentos, que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus Cristo precisou morrer no madeiro
para que nós fôssemos puros de coração. E o Evangelho nos ensina que nós somos hipócritas tantas vezes, que somos maus, corrompidos pelo pecado, pecadores, que somos pessoas a quem Jesus precisou morrer para pagar a dívida. E conhecer isso é sem dúvida já o início da vitória contra a hipocrisia, contra o pecado. Eu posso ser absolutamente sincero, transparente, não esconder a verdade, pois a opinião que mais importa acerca de mim, acerca de você, é a de Jesus, e Ele sabe o quanto nós somos impuros tantas vezes, o quanto nós somos falsos, hipócritas, contaminados pela maldade, às vezes moralistas demais, às vezes religiosos demais. Jesus sabe tudo que vai no nosso coração, mas ainda assim Ele entrega a sua vida para nos salvar dessa contaminação. E por isso Jesus diz: abençoados são os puros de coração, porque estes verão a Deus. Nós vemos Deus no Evangelho, veremos na glória prometida, quando nos encontrarmos com o Senhor face a face. E nós somos puros não porque somos perfeitos moralmente falando, mas porque Jesus pagou o preço pela nossa imperfeição. E agora sim, purificados, nós desfrutamos de contemplar o Senhor na sua beleza, na sua glória, na sua santidade, na sua justiça. Todo dia derrubando altares e ídolos do nosso coração, que nós construímos para viver em lealdade a Deus. Como está o seu coração, querido? Como é que tem sido essa morada do Espírito dentro de você? Jesus está falando aqui que aquele que é feliz, aquele que é plenamente, divinamente feliz e realizado em Deus, é aquele que não é dividido, mas tem inteiramente a sua devoção a Deus. E a gente precisa se preparar, porque esses são os que verão o Senhor face a face. Esses são os que provarão da glória. Então começa a deixar de lado tudo aquilo que tem contaminado a sua vida. Começa a abandonar aquilo que tem sido motivo de você olhar para você e falar assim: Samuel, por que você continua hipócrita nisso? Você precisa abandonar isso no altar do Senhor. Você precisa buscar pureza, santidade, porque essa é a marca do Senhor na nossa vida. Eu queria chamar o Lucas para que nós estivéssemos orando e encerrando aqui o nosso culto. Que essa palavra habite o seu coração, meu irmão, e que Deus nos abençoe.